Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar métodos para calcular raízes de funções, métodos numéricos, métodos computacionais. Antes de a gente entrar no assunto que é específico para essa aula, que é o método de Newton, a gente vai resolver mais um exemplo sobre o que a gente estudou no último vídeo. Então, vamos lá. Sabemos que f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 1 tem uma única raiz no intervalo 0, 1. A gente viu isso em algum outro vídeo daqui do curso. Então, vamos determinar quanto que vale essa raiz usando algum método de ponto fixo em que as duas precisões sejam iguais a 10 a menos 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é escolher quem que vai ser a função auxiliar. A gente tem que igualar isso aqui a zero, o f de x a zero, e isolar o x. Tem sempre várias formas de fazer isso. Nesse exemplo, em específico, a gente vai começar isolando esse 3x aqui e depois vamos dividir tudo por 3, tá certo? Então, a gente fica com x ao cubo menos 3x mais 1 igual a zero. Se isso acontecer, então o x é uma raiz aí da f de x, tá certo? Raiz dessa função. Então, como eu falei, vamos isolar esse termo aqui do meio. Vai ficar 3x, vamos passar ele lá para o outro lado, vai ficar igual a x ao cubo mais 1. Dividindo tudo por 3, aí vamos ficar com x igual a x ao cubo mais 1 sobre 3. Beleza, então essa aqui é que é a nossa função auxiliar φ de x. Φ de x vai ser x ao cubo mais 1 sobre 3. Não basta simplesmente achar uma função auxiliar, né? A gente tem que garantir que o método de ponto fixo que essa função gera vai realmente convergir para a raiz da função. Aí o que é que a gente tem que fazer, né? A gente tem que mostrar que tanto essa função aqui quanto a sua derivada são contínuas no intervalo que a gente quer. A gente já isolou a raiz no intervalo 0, 1, beleza? Então, vamos ver, né? A função φ, ela é contínua no intervalo de 0 a 1? Ela é contínua em todos os números reais. Então, é contínua em R, né? Mas o que importa aí para a gente é que ela seja realmente contínua só de 0 a 1. Quem que é a derivada dela? Quem que é φ' de x? Φ' de x vai ser, ó, vamos derivar aqui em cima, vai ficar 3 vezes x ao quadrado mais 0 sobre o 3 que tinha aqui embaixo, então deu apenas x ao quadrado. Também é contínua, beleza? Também é contínua no intervalo de interesse, que é de 0 a 1. Então, a primeira hipótese, a primeira condição está satisfeita. Qual que é a segunda condição? É que no intervalo de interesse, de 0 a 1, o módulo de φ' de x seja menor do que 1, certo? Isso acontece aí? Acontece. A derivada ela é igual a x ao quadrado. Como eu estou olhando apenas números que estão com expoente 2, né, eu não preciso me preocupar com o módulo, então fica só x ao quadrado menor que 1. É verdade isso? É verdade que x ao quadrado é menor que 1 para todo x entre 0 e 1? Certo? Então isso aqui é sempre verdade se o x estiver entre 0 e 1. Beleza? Então eu sei que a função auxiliar é contínua, que a derivada dela é contínua e que o módulo da derivada dela é menor do que 1 no intervalo que a gente quer, de 0 a 1. Beleza? Então eu posso usar o método de ponto fixo com a função φ de x igual a x ao cubo mais 1 sobre 3, porque eu sei que a sequência de aproximações que eu vou produzir vai convergir para a raiz. Como que a gente faz? A gente vai iniciar escolhendo uma aproximação inicial dentro desse nosso intervalo aí, pode ser qualquer ponto. Vamos iniciar como a gente está habituado com o ponto médio desse nosso intervalo, 0,5, e a partir daí, cada aproximação vai ser dada por φ da aproximação anterior. Então, o x1 vai ser o φ do x0, o x2 vai ser o φ do x1, o x3 vai ser o φ do x2, e assim sucessivamente. Beleza?
Então, vamos anotar as informações que a gente precisa aqui. A gente tem que φ de x é igual a x ao cubo mais 1 sobre 3. E o resto vamos apagar para a gente fazer aquela nossa tabela. Beleza? O que é importante aí nessa tabela é a gente saber qual iteração que a gente está contando, quem que é a aproximação atual, qual que é a distância entre a aproximação atual e a aproximação anterior, e por último, qual que é o módulo da função f calculada na aproximação atual. Beleza? Essa distância aqui vai nos dar o critério de parada que tem a ver com o ε1. Esse valor aqui do módulo de f de xn vai me dar qual que é o critério de parada que depende do ε2. Tá? Como os dois são iguais, então a gente vai finalizar o método assim que ou isso aqui fique menor do que 10 a menos 2, certo? Ou isso aqui fique menor do que 10 a menos 2. Vamos lá, então. Na iteração 0, a gente não fez nada ainda. A gente escolheu o x0, né? A gente que escolheu como chute inicial como 0,5. Não tem nada para a gente determinar aqui ainda, porque só tem uma iteração por enquanto. Não tem a iteração anterior, mas o f de xn já dá para calcular. Então, vamos botar a calculadora e vamos ver o que é que tem que fazer, né? f de xn. f é x ao cubo menos 3x mais 1. Então, vamos substituir o x aí por 0,5. Vai ficar 0,5 ao cubo menos 3 vezes 0,5 mais 1. Então, deu menos 0,375. Como é em módulo, então a gente marca aqui 0,375. Vai precisar fazer algum arredondamento em algum momento, então vamos continuar como sempre, a gente tem feito nos últimos vídeos, usar 4 casas decimais. Certo? Maravilha. Então vamos seguir. A gente não está ainda com nenhum desses números aqui menores do que a nossa precisão que a gente quer, então vamos para a primeira iteração. Como que eu vou saber agora quem que é o meu x1? x1 é quem? x1 é o φ de x0. Então, eu tenho que vir aqui na φ de x e substituir o x pelo x0, pelo 0,5. Certo? Então, como é que vai ficar? Né? A gente vai ter 0,5, que é o x0, ao cubo, beleza? Mais 1, igual, sobre 3. Deu 0,375. Então, a gente vai e marca ele aqui, 0,375. Módulo da distância, né? Qual que é a distância entre o ponto anterior e o ponto atual? Vamos fazer isso aí menos 0,5. Deu, em módulo, né? 0,125. Não é ainda menor que 10 a menos 2. E agora vamos lá na f, vamos substituir o x lá pelo x1, pelo 0,375. Então, vai ficar 0,375 ao cubo menos 3 vezes 0,375, beleza? Mais 1. Então, a gente ficou com, quando a gente considerar apenas em módulo, com 4 casas decimais, vai dar 0,072 e 3 aqui. Beleza? Então, vamos lá. 0,0723, já fazendo o arredondamento. Beleza? Então, não está ainda menor do que 0,1. Do que 10 a menos 2. Então, vamos para a próxima iteração, a segunda iteração. Como é que vai ficar? A gente vai vir aqui na φ, e o x2 vai ser quem? Vai ser o φ do x1. Então, vai dar... vamos ver aqui, a gente vai ter x1 ao cubo, 0,375 ao cubo, tá? Mais 1, igual, sobre 3, igual. Então, arredondando com 4 casas, vai dar 0,3509.
0,3509. Distância entre 0,3509 e a anterior, que foi 0,375, deu 0,0241, já arredondando, 0,0241, não está menor que 10 a menos 2 ainda. Vamos calcular agora f de x2. Aí como é que vai ficar? A gente vai ter, na f, então vai ficar 0,3509 ao cubo, menos 3 vezes 0,3509, mais 1, em módulo 0,0095. 0,0095. Ficou menor que 10 a menos 2? Ficou menor que 10 a menos 2. Então, isso aqui é menor que 10 a menos 2, certo? Então, a gente pode encerrar o método. E aí, a gente já sabe, então, que quem quer uma raiz aproximada? Uma raiz aproximada está aqui, ó. É a iteração atual da gente. Então, esse aqui, vamos colocar de preto, é a raiz aproximada. A gente precisou usar o método apenas 2 vezes para chegar a essa precisão. Repara que foi bem mais rápido do que seria com um método iterativo, beleza? Então, aí está ilustrado, mais uma vez, um método de ponto fixo. O objetivo da gente agora é conseguir um método de ponto fixo que seja ainda mais eficiente, certo? Então, qual que é a ideia? Primeiro, vamos apagar aqui. Então, a gente vai supor o seguinte. Suponha que f de x tem uma raiz no ponto x igual a r, e que f, a derivada de f e a segunda derivada de f, que todas elas são funções contínuas em algum intervalo i que contém essa raiz, e que a derivada de f é diferente de zero para todo x nesse nosso intervalo. Certo? Então, se um ponto x0 ele está nesse intervalo i, a gente pode afirmar que f' de x0 não é zero. Portanto, a reta tangente ao gráfico de f de x nesse ponto não é horizontal, porque o coeficiente angular dela, que é a derivada, não é zero, certo? Então, se x0 pertence a i, então a reta tangente no ponto x0 e f de x0 não é horizontal. Beleza, vamos fazer um desenho aqui. Digamos que a gente tem aqui o eixo y, aqui o eixo x, certo? E que o gráfico, vamos supor, da função da gente, ele é assim, ó, certo? Beleza, aí a raiz a gente sabe que ela está aqui, certo? E vamos supor que o ponto x0 ele é esse aqui. Tá nesse ponto aqui, a reta tangente nesse ponto não é horizontal. Então essa reta não é horizontal, portanto, ela vai ter que interceptar o eixo x em algum ponto que a gente vai chamar de x1. Beleza? Então, quem é esse ponto aqui? Quem é o ponto em que a reta tangente corta o eixo x, certo? Para determinar isso, vamos iniciar descobrindo qual que é a equação dessa reta tangente aí. Como é que a gente faz, né? A gente tem y menos y do ponto. O ponto aqui é o ponto x0 e f de x0. Então, o y do ponto é f de x0, certo? Igual ao coeficiente angular vezes x menos x0. Certo? Se eu quero determinar quem é o x que faz com que o y seja zero, né? Ou seja, para que a reta corte o eixo x, então vamos substituir logo aqui o y por zero, e aí a gente vai achar quem é o nosso ponto x1, tá? Ou seja, se eu isolo esse x1 menos x0 aqui, vai ficar assim. x1 menos x0 vai ser, divide a derivada, eu posso dividir pela derivada porque não é zero, né? Eu estou supondo que é diferente de zero, que a derivada é diferente de zero para todo x nesse nosso intervalo aí. Então vai ficar x1 menos x0 igual a menos f de x0 sobre f' de x0.
Mas ainda eu posso isolar o x1 agora e ficar com x1 igual a x0, certo? Menos f de x0 sobre f' de x0. Pronto, essa é a fórmula para a gente achar quem que é o ponto x1. É o ponto em que a reta vermelha, que é a reta tangente a esse gráfico, corta o eixo x. Então, a ideia vai ser a gente olhar agora para a função φ de x, certo? Igual a x menos f de x sobre f' de x. O que é que dá para a gente afirmar sobre essa função? Certo? Repara o seguinte, ó. Se a gente sabe que, certo? Por exemplo, que o φ de x é igual a x, ou seja, que x é um ponto fixo da φ, certo? Então, isso aqui seria igual a x, dá para cancelar esse x daqui com esse x de cá. O que é que vai restar? Vai restar menos f de x sobre f' de x igual a zero. Então, se ficou f de x sobre f' de x igual a zero, o que é que eu posso afirmar? Posso afirmar que f de x é igual a zero, certo? Ou seja, se φ de x é igual a x, então a gente está concluindo que f de x é igual a zero. Então, um ponto fixo da função φ vai ser sempre uma raiz da função f. Agora, de outra forma, digamos agora que a gente saiba que x é uma raiz de f. Se x é uma raiz de f, então f de x é zero. Essa parte aqui vai ser zero, o que é que vai restar? φ de x igual a x. Ou seja, se x é raiz de f, então x é ponto fixo de φ. Então, na verdade, é uma equivalência o que a gente tem. Ponto fixo de φ equivale a ser raiz de f. Ou seja, a gente viu isso nos métodos de ponto fixo que a gente estudou. Quando a gente queria achar uma função auxiliar para determinar quem era uma raiz de f, a gente queria exatamente uma função φ que satisfizesse essa relação aqui. Raízes de f vão corresponder a pontos fixos de φ. Ou seja, essa função aqui, ó, φ de x igual a x menos f de x sobre f' de x, é uma função auxiliar para um método de ponto fixo, beleza? Falta a gente ver só se essa função vai satisfazer aquelas duas condições. A função precisa ser contínua, a derivada dela precisa ser contínua também, e a gente precisa conseguir algum intervalo dentro desse intervalo i aqui, beleza? No qual o módulo da derivada de φ seja menor que 1. Então, vamos verificar isso agora. Deixa eu apagar aqui. Apagar aí esse desenho. Também não vamos precisar mais dele agora. Então, a gente tem φ de x igual a x menos f de x sobre f' de x. Essa é a candidata à função auxiliar. Ela é contínua no intervalo i. Lembra que a gente estava supondo que f, a derivada de f e a segunda derivada de f eram funções contínuas em i e que f' de x nunca era zero em i. Então, é claro que φ de x é contínua no intervalo i inteiro. Beleza? Quem é a derivada de φ agora? φ' de x vai ser a derivada de x, que é 1, menos, aí aqui eu tenho que usar a regra do quociente. Então, vai ficar a derivada do de cima aqui, f' de x, multiplicada pelo de baixo, que é f' de x, mais uma vez, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, aí agora entra f duas linhas de x, sobre o de baixo ao quadrado. Então, sobre f' de x ao quadrado. O que é que dá nisso aqui? Né? Vai ficar 1 aí. Vamos logo já ver logo quem que é o nosso MMC. Né? Vai ser f' de x ao quadrado. Então, vamos ficar aqui em cima com f' de x ao quadrado.
E aí, menos f' de x vezes f' de x, f' de x ao quadrado, tá? Menos daqui com menos de cá fica mais f de x vezes f duas linhas de x, tá? Sobre o MMC, que era f' de x ao quadrado. Dá para simplificar esse termo aqui com esse termo de cá. E o que restou foi φ' de x igual a igual a f vezes f duas linhas, tá? Sobre f' ao quadrado, certo? Vamos tirar aqui esse x daqui. Tá bom. Então, dá para a gente afirmar que essa função ela é contínua nesse intervalo. Dá, a gente sabe que a derivada nunca se anula no intervalo i, então o meu denominador nunca vai ser zero. E tanto f quanto a primeira derivada quanto a segunda derivada são todas funções contínuas em i. Então, a derivada aqui ela é contínua em i, sim. Beleza? Mais ainda, vamos ver agora quanto que vale a φ' na raiz. Então, se eu tiver φ' de r, vai dar o quê? Aí vai dar f de r vezes f duas linhas de r sobre f' de r ao quadrado. Sendo que f de r é quanto? R é raiz de f, então f de r é zero. Tudo isso aqui dá zero, tá certo? Então, a derivada em r é zero. O que é que eu posso afirmar, então? Vamos ver mais uma vez aqui um gráfico, certo? A gente tem aqui o gráfico da φ, por exemplo, digamos que ele é assim, certo? Aqui está r. Então, r é uma raiz da derivada de φ, certo? Aqui é o gráfico da derivada de φ. Se a derivada de φ vale zero em r, então eu posso andar bem pertinho aqui e escolher algum intervalo em que essa minha função ela sempre assume valores entre menos 1 e 1. Por que isso? Por causa da continuidade. É como se aquele epsilon lá daquela assustadora definição de limites seja igual a 1, tá? Então, eu consigo ficar perto o suficiente aqui. Se eu ficar perto o suficiente da raiz, o valor da minha derivada, o valor da função φ' de x vai ser menor que 1 em módulo. Tá bom? Então, é possível a gente escolher um intervalo I1 contido em I, certo? Com a raiz contida em I1, tal que o módulo da derivada é menor que 1 para todo x nesse novo intervalo, certo? Então, agora, se a aproximação inicial da gente, a gente escolhe dentro desse intervalo novo aqui, então a gente tem a garantia, por conta daquele teorema que a gente estudou no último vídeo, que o método de ponto fixo, que é baseado nessa função auxiliar aqui, vai convergir para a raiz da função, certo? Então, aqui está a explicação teórica, por que esse método ele funciona, mas o que é mais importante a gente gravar aqui, nesse momento, é qual que é a fórmula da função auxiliar que a gente vai usar, certo? Essa função auxiliar é essa aqui, φ de x igual a x menos f de x sobre f' de x. O método de ponto fixo que usa essa função auxiliar é chamado de método de Newton, ou método de Newton e Raphson, certo? Esse é o método ideal de ponto fixo, porque justamente por causa daquela derivada que vale zero na raiz. Isso vai fazer com que o método seja ainda mais eficiente, que ele vá mais rápido ainda para a raiz em comparação com outros métodos de ponto fixo, desde que,
claro, a gente isole bem a raiz. A gente inicie com uma boa aproximação inicial. Beleza? Então, vamos usar agora isso para resolver um exemplo, certo? O exemplo vai ser o seguinte. Vamos usar o método de Newton para resolver o mesmo exemplo do item anterior. Beleza? Então, novamente, a gente vai olhar para f de x igual a x ao cubo. Isso aqui é um x, tá, pessoal? Tá estranho, mas é um x. F de x igual a x ao cubo menos 3x mais 1, certo? Tem uma única raiz no intervalo 0, 1. Vamos agora usar esse método aqui, com essa função auxiliar, para determinar quem é essa raiz com precisão, tanto ε1 quanto ε2 iguais a 10 a menos 5. Beleza? 10 a menos 5. Então, como é 10 a menos 5, não faz muito sentido a gente utilizar 4 casas decimais. Vamos usar agora, vamos fazer com 6 casas decimais, tá? Beleza, então o que é que eu tenho que usar aqui? Eu tenho que ter a iteração, eu tenho que ter o meu ponto atual, a minha aproximação atual, a distância, deixa eu botar mais espaço aqui, já que vão ser mais casas decimais, né? Então, a distância entre a minha aproximação atual e a minha aproximação anterior e o módulo de f na iteração atual, certo? Vamos voltar com a calculadora para a gente fazer esses cálculos. De novo, vamos fazer do mesmo jeito e vamos iniciar com o ponto médio do intervalo, né? 0,5. Então, ainda não tem nada para a gente calcular aqui. E a gente viu lá no exemplo anterior que aqui a gente ficava com 0,375. Certo? Então, vamos para a próxima iteração. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha calculadora e substituir o x0 no φ de x. Então, vamos logo determinar aqui quem que é o f' de x, né? Para a gente jogar na fórmula. Então, f' de x é quem? Vai ser 3x ao cubo menos 3, certo? Beleza, então o φ de x da gente aí nesse exemplo vai ser x menos x ao cubo menos 3x mais 1 sobre 3x ao quadrado, está errado aqui, certo? Vamos ajeitar logo, antes que a gente se confunda. 3x ao quadrado menos 3. Beleza. Vamos lá então, como é que vai ficar? Primeira substituição, vamos apagar aqui. A gente vai ter 0,5 menos, abre parênteses, abre outro parênteses para colocar o numerador. Vai ficar 0,5 ao cubo menos 3 vezes 0,5 mais 1, fechou o numerador, sobre, agora o denominador, abre outro parênteses aqui, vai ficar 3 vezes 0,5 ao quadrado, beleza? Menos, é 3, então fecha aqui do denominador, fechou o resto, igual. Então deu 0,33333, aproximando, como eu falei, com 6 casas decimais. Então, o número aqui agora vai ser 0,333333. Distância entre esse ponto, 0,12345, e o anterior, 0,16667, beleza? Então, 0,16667, exatamente. Certo? E agora, quem é que é o módulo de f no ponto que a gente acabou de calcular? Então, vai ficar 0,33333 ao cubo menos 3 vezes 0,12345 6 mais 1.
Então, deu 0,037,038. Então, 0,037038. Beleza, não está ainda como a gente quer, né? Não está menor que 10 a menos 5. Vamos continuar. Vamos para a segunda iteração. O que é que tem que fazer agora? Tem que vir aqui na phi e substituir o x agora pelo x1, que é 0,33333, etc. Beleza? Então, vamos ficar com 0,12345 menos, abre um parênteses para a fração, abre outro parênteses para o numerador, aí fica 0,32345 ao cubo menos 3 vezes 0,12345 mais 1, não apertou 1, pronto, agora, fechou o numerador, aí sobre, abre outro parênteses para o denominador, 3 vezes 0,12345 ao quadrado, menos 3. Fechou no denominador, fechou a fração, igual. Então, pronto. Com 6 casas vai dar 0,34722, certo? Então, 0,347222. Distância entre esse e o anterior, 0,347222, foi um 2 a mais, menos 0,12345 foi um a mais de novo, então igual 0,0138889. 0,013889 não está menor que 10 a menos 5 ainda. Vamos ver como que vai ficar aqui o f de xn. Certo? O f de xn a gente vai ter 0,34722 ao cubo menos 3 vezes 0,347222 mais 1 igual. Então, ó, já deu 0,0001. Beleza? 1961. Então, a gente já está aqui ó, em 10 a menos 4, né? Beleza, então a gente já tem aproximadamente 1,9. A gente não tem necessidade de usar as 6 casas decimais aqui com esse valor, tá? A gente só quer ver se ele está menor do que a precisão ou não. Então, vai ficar aproximadamente 1,96, 10 a menos 4. Então, vê que esse termo aqui, ele deu um salto enorme agora, né? A gente estava em 10 a menos 1, aí foi para 10 a menos 2, agora ele já está em 10 a menos 4, beleza? Vê que já está bem rápido esse método, mas ainda não está menor que 10 a menos 5. Na próxima etapa, provavelmente a gente já vai atingir a precisão que a gente quer aqui nesse critério de parada. Vamos verificar. Agora, aí como é que vai ficar, né? A gente vai ter 0,347222 menos, abriu a fração, abriu o numerador. Aí vai ter 0,347222 ao cubo menos 3 vezes 0,347222 mais 1. Fechou o numerador. Sobre, abriu o denominador. Aí 3 vezes 0,347222 ao quadrado, menos 3, fechou o denominador, fechou a fração, igual. Então, pronto, arredondando aí com 6 casas, a gente vai ter 0,347296, beleza? Então, 0,347296. Maravilha. Então, qual que é a distância agora entre esse cara e o anterior? 0,347296 menos 0,347222. Foi um a mais de novo para variar. Então, ó, deu 0,000074. Então, deu 7,4, 10 a menos 5. 7,4, 10 a menos 5. Não está
menor do que 10 a menos 5, mas o outro critério de parada vai ficar. Quanto é que a gente vai ter aqui? F de xn, então vai ficar 0,347296 ao cubo menos 3 vezes 0,347296 mais 1. Olha para aí. 0,10234566 está na sétima casa decimal. Beleza? Então deu muito pequeno isso. Ou seja, a gente está ficando aqui ó, com 9,4 10 a menos 7. 9,4 10 a menos 7. Então a gente ficou menor, beleza? Menor do que 10 a menos 5, que é o que a gente queria. Então, quem que vai ser a raiz aproximada da gente? Vai ser esse número aqui. Esse número é a raiz aproximada. E aí vê que a gente conseguiu uma precisão de 10 a menos 5 fazendo apenas 3 iterações do método. Para você ver como esse método é eficiente, certo? Esse é o método, tá certo? Vamos ver mais um exemplo e aí a gente finaliza o vídeo de hoje. Certo? Deixa eu apagar aqui. Então, vou apagar isso. Deixa aí as 6 casas decimais ainda, apaga isso aqui também. E vamos lá, esse exemplo agora vai ser o seguinte. Mostre que existe uma única raiz da função f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 4 no intervalo de menos 3 até menos 2. E aí em seguida a gente vai ter que calcular quem é essa raiz aproximadamente com precisões ε1 igual a ε2 igual a 10 a menos 5 novamente, vamos supor. Beleza? Igual a 10 a menos 5. Mais uma vez a gente vai usar o método de Newton. Mas antes de mais nada, a gente precisa verificar se existe realmente uma única raiz aí. Então a gente volta lá para a aula 4 da gente, para a gente ver como que a gente isola a função. Para começar, vamos substituir o x por menos 3 e o x por 2 e ver quanto que vai dar. No menos 3 a gente vai ter menos 3 ao cubo, dá menos 27, mais menos 3 ao quadrado, dá mais 9, menos 3 dá mais 3, mais 4. Então, 9 mais 3 dá 12, com mais 4 dá 16, menos 27 mais 16 deu menos 11. Então, isso aqui dá negativo. Certo? Agora, quem é o f de menos 2? F de menos 2 vai dar menos 2 ao cubo, que é menos 8, mais menos 2 ao quadrado, que é 4, menos menos 2, então mais 2, mais 4. 4 mais 4 dá 8, mais 2 dá 10, menos 8 deu mais 2. Então, a função mudou de sinal quando passou do menos 3 para o menos 2. Quer dizer que tem uma raiz, ao menos uma raiz aí nesse intervalo. Vamos ver agora que tem exatamente uma raiz nesse intervalo. O que é que tem que fazer? Tem que olhar para a derivada. Quem que é o f' de x aí? F' de x vai ser 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Desculpa, menos 1, certo? Então, vamos analisar. Quem é que seriam as raízes dessa nossa derivada? Vamos usar a fórmula de Bhaskara. O delta aí seria b ao quadrado, ficaria 4, menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então, menos 4 vezes 3 vezes menos 1 dá 12, mais 4 dá 16. Então, as raízes da derivada seriam x igual a menos b, menos 2, mais ou menos a raiz de 16, mais ou menos 4, sobre 2a, sobre 6, certo? Então, uma das raízes vai ser menos 2 menos 4, dá menos 6, sobre 6, que é menos 1, e a outra raiz vai ser menos 2 com mais 4, dá mais 2, sobre 6, dá 1 terço. Então, a gente tem assim, ó, o nosso gráfico da derivada, o sinal da derivada é assim.
o gráfico da derivada, né? Aqui está f' de x. Uma raiz está em menos 1, a outra raiz está em 1/3. Como ela é uma parábola que é côncava para cima, o sinal dela vai ser positivo aqui, negativo aqui no meio e positivo do lado de cá. Onde é que o intervalo da gente está? De menos 3 a menos 2. De menos 3 a menos 2, eles estão todos por aqui, ó. Menos 3 a menos 2. Então está tudo desse lado aqui. Então, entre menos 3 e menos 2, o sinal da derivada é sempre o quê? É sempre maior que zero, é sempre positivo. Isso significa o quê? Que a função é sempre crescente nesse intervalo. Então, existe ao menos uma raiz lá por causa da mudança de sinal da função nos extremos. Como a função é sempre crescente nesse intervalo, aí sim a gente pode afirmar que existe, certo? Uma única raiz da função no intervalo de menos 3 a menos 2. Certo? Pronto. Beleza? Então existe uma única raiz da função nesse intervalo. Então agora a gente pode ir, certo, de fato, para o método de Newton. Vamos apagar aqui e vamos preparar para fazer aquela tabela. Apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui. Primeiro, quem que é a função do método de Newton nesse caso, né? A gente tem φ de x vai ser x menos f de x. Então, no numerador eu vou ter x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 4. E no denominador eu vou ter a sua derivada. 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Certo? Então, vamos lá. Vamos montar aqui. Iteração. Mais uma vez, mantendo tudo com 6 casas decimais, tá? Então, iteração. Quem é o xn da vez? Qual é a distância do xn para o xn menos 1? Certo? Entre a aproximação atual e a anterior. E, finalmente, quem que é o módulo de f de xn. Vamos lá, vamos fazer tudo isso aí com a calculadora. Então, na iteração inicial, quando a gente não fez nada ainda, vamos iniciar aí com xn como o ponto médio desse nosso intervalo. Beleza? Ponto médio do intervalo seria menos 2,5. Certo? Menos 2,5. Não tem nada para fazer aqui ainda. E aqui tem algo para fazer, né? Vamos ver. A gente vai ter, vamos limpar aqui. Substitui na f o nosso x0. Então, vai ficar menos 2,5 ao cubo. Beleza? Mais... aí não precisa do menos, né? 2,5 ao quadrado, menos... Aí, no caso, fica mais. Então, vamos botar assim logo. Menos 2,5 mais o 4. Deu 2,875 em módulo já. Certo? Então, 2,875 aqui. Então, está bem distante ainda de 10 a menos 5. Vamos continuar. Agora, na primeira iteração, o que é que tem que fazer? Tem que vir aqui e substituir o x por menos 2,5 e ver o que é que vai ficar. Então, a gente vai ter menos 2,5, certo? Menos, abre o parênteses, aí abre outro para o numerador. A gente vai ter menos 2,5 ao cubo, certo? Mais 2,5 ao quadrado, já pode desprezar o sinal, né? Mais 2,5 mais 4. Fechou o numerador. Aí sobre denominador agora. A gente vai ter, abriu de novo, 3 vezes 2,5 ao quadrado, certo? Menos 2 vezes 2,5 menos 1. Fechou o denominador, fechou a fração. Igual. Pronto, deu menos 2,274509. Arredondando, vai ficar com 10 no final, né? Então, vai ficar menos 2,27 4510.
Agora, qual que é a distância entre esse cara e o anterior? Vamos ver na calculadora. A gente vai ter 2,5 menos 2,27450 igual, pronto, 0,22549. 22549. E vamos agora substituir na função a nossa aproximação atual. Então a gente vai ter, deixa eu limpar aqui primeiro, menos menos 2,27450, fechou, elevado ao cubo, mais 2,27450 ao quadrado, mais 2,27450 mais 4. Então, arredondando, aqui, como eu falei, não importa se a gente olhar para 6 casas, né? Importa só se está menor ou menor do que 10 a menos 5. Então, aqui aproximadamente está dando 0,32, certo? Não está menor ainda do que a precisão que a gente quer. Vamos para mais uma etapa. Então, agora eu tenho que vir aqui no φ e substituir o x pelo nosso ponto anterior, pelo x1, tá certo? Aí, como é que vai ficar agora? A gente vai ter menos 2,27450 menos, abriu a fração, abriu o denominador, abre o numerador, desculpa. Aí, vamos para o numerador, vai ficar menos 2,27450 ao cubo, beleza? Aí, mais menos 2,27450 ao quadrado, né? Eu posso já desprezar o menos aí, vai ficar mais 2,27450 ao quadrado, menos 2,27450, então fica mais 2,27450 mais 4. Fechou o numerador. Sobre, agora o denominador, a gente vai ter 3 vezes 2,27450 ao quadrado, tanto faz aí botar o menos ou não, porque vai ficar positivo mesmo, mais 2 vezes menos 2,27450, então menos 2 vezes 2,27450 menos 1. Fechei aqui o denominador, fechei a fração, igual. Beleza. Então, o que é que deu, né? Com 6 casas, menos 2,24251 e 4. Então, menos 2,24251 e 4. 2514. Aí, qual é a distância desse cara para o anterior? A gente vai ter 2,27450 menos 2,24251 e 4. 0,032 aproximadamente. Não está menor do que a gente quer ainda. Vamos continuar. Então, qual que é aqui agora o f de x2? Então, a gente vai ter menos 2,24251,4 ao cubo, beleza? Aí, mais 2,24251,14 ao quadrado, menos 2,24251,14, então mais 2,24251,14 mais 4, beleza? Então deu 0,0059, então aproximadamente 5,9, 10 a menos 3, certo? 5,9, 10 a menos 3, não chegamos ainda no 10 a menos 5, mas daqui a pouco a gente chega. Vamos ver se chega nessa próxima etapa agora. O que é que tem que fazer aqui? Substituir o x aqui no φ pelo x2. Então, a gente vai ficar com, deixa eu apagar, então, menos 2,242514, beleza? Menos, abriu a fração, abriu o numerador. Então,
menos 2,242514 ao cubo, certo? Aí, mais esse cara ao quadrado, ou seja, mais 2,242514 ao quadrado, beleza? Menos 2,242514, então mais 2,242514 mais 4. Fechou o numerador, abriu o denominador. O que é que vai ter? 3 vezes 2,242514 ao quadrado, certo? Menos 2 vezes 2,242514 menos 1. Fechei o denominador, fechei a fração, igual. Então, deu menos 2,241897, se a gente aproximar aqui ó, com 6 casas decimais. Então, a gente ficou com menos 2,241897. Vamos lá, distância entre o anterior e esse. 2,242514 menos 2,241897. Deu 6,2, 10 a menos 4. Beleza? Não está menor que 10 a menos 5. Mas e nesse outro critério de parada aqui, o que é que vai ficar? Então, vamos limpar aqui e vamos ver. Menos 2,241897 ao cubo. Estou substituindo o x 3 lá na f de x, tá? Aí, mais 2,241897 ao quadrado, mais 2,241897 mais 4. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, já temos 4,2, tá? 10 a menos 6, tá certo? Então, a gente tem 4,2, 10 a menos 6 aqui. Isso aqui é menor do que a precisão que a gente quer, é menor que 10 a menos 5. Portanto, quem que é a raiz aproximada da gente? Pronto, vai ser esse valor aqui, menos 2,241897. É a raiz aproximada que a gente achou com o método de Newton. Método de Newton-Raphson. Beleza, pessoal? Então, isso encerra o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.